Olá, daqui para frente Baixada Fluminense. Bem, estamos por aqui com o Daqui para frente Baixada Fluminense desde 2015 e por aqui já ouvimos opiniões, experiências de diversas personalidades dos mais variados segmentos profissionais, sociais. O objetivo desse trabalho é perguntar o que é necessário para uma região como a Baixada Fluminense ter uma boa qualidade de vida e assim se manter. Bem, continuamos nessa temática e dessa vez vamos conversar com ele, que é uma figura muito conhecida, é uma figura representativa para a Baixada Fluminense, é morador de São João de Meriti, ele foi deputado estadual por 4 mandatos. E nós queremos saber, na visão dele, de suas experiências, muitas dessas experiências ao lado de Brizola, de Darcy Ribeiro, figuras emblemáticas para o nosso país. O que ele pensa a respeito da Baixada hoje e o que ele pensa para o amanhã. Estamos falando de Carlos Correia. Nós já conhecemos um pouco da história dele e foi possível termos esse contato através do filho dele, Bruno Correia, o qual agradecemos muito, atualmente secretário de Educação em São João de Meriti, na Prefeitura de São João de Meriti. Vamos então conferir os pensamentos, as reflexões, as considerações dessa figura tão simpática que nos recebeu de forma tão acolhedora em sua casa. Daqui para frente, Baixada Fluminense com Carlos Correia. Vídeo documentário. Daqui para frente, Baixada Fluminense. Meu pai de Casa Amarela, Pernambuco. 15 anos veio de Pau de Arara, né? Então era um dos migrantes nordestinos que ocuparam aqui São João de Meriti e a Baixada, né? Meu pai conheceu a minha mãe, né, na Fundação Evaldo Cruz, casaram, vieram para cá, para São João de Meriti, morar em Engenheiro Belfort, e aqui deu origem ao início da nossa família, né? Nós somos 5, né? A minha mãe, a origem dela é Niterói, como disse anteriormente, Papagoiaba. Papai pernambucano arretado, né? Arretado, operário. E minha mãe era lavadeira. E nós viemos então na Rua Miguel Jacho, morando na Rua Miguel Jacho. Daqui foram criados 5 filhos. Eu, primeiro. Clóvis, professor Clóvis, que é professor. Cristóvão, que é economista. Funcionário aposentado do BNDES. Minha irmã Ângela Maria é a única mulher. E o temporão, Cláudio, né? Então aqui na Miguel Jacho estabelecemos. E meu pai, como imigrante nordestino, né? A minha mãe, com as suas lavagens de roupa, tinha 12 lavagens de roupa, nos criou bem, graças a Deus, nos deu educação e todos nós tivemos uma infância difícil, mas não passamos fome. Nossos pais, a vida deles trabalhando. E meu pai, no final de semana, vendia quibom no Maracanã, para completar a renda de operário do Ministério da Saúde, né? Então nós tivemos muito orgulho dos meus pais, né? E minha mãe foi a grande estimuladora para me ingressar na vida política, né? Minha mãe era a minha guia, né? A minha referência, uma pessoa muito boa, uma pessoa maravilhosa e que me recebia, me protegia nos momentos difíceis. E aí surgiu a família Correia. Está aí, graças a Deus, aí, trabalhando e produzindo para a cidade, né? E a família foi crescendo, né? Eu encontrei meu par, né? Minha cara metade, que é minha mulher Ana. Estamos aí casados desde 1975, né? Tem que fazer as contas, mais de 40, quase chegando a 50. Se contar 6 anos de namoro. 44, né? Eu sou de 74, vou fazer.
Então, contando os 6 de namoro, já dá quase 50. Né? E da nossa comunhão veio Carla, a minha filha Carla, advogada, subsecretária de trabalho hoje, né? Pessoa muito inteligente, capaz. E o meu filho Bruno Correia, que hoje está secretário de Educação também, preparado, competente e está fazendo um bom trabalho aí à frente da secretaria, honrando o legado, né, do PDT, de Brizola, que ele se criou nesse ambiente. Tanto a Carla como o Bruno criaram esse ambiente político de liderança de Brizola, né? Que eu tive a honra de ser líder dele 5 vezes. Aí vem a sequência, né? Dos meus filhos, Carla e Bruno, aí vem meus netos. O primeiro neto é o Carlos Bruno, com a minha nora Priscila, né? A minha segunda neta é Maria Luísa também, filho do Bruno com a Priscila, né? E a Ana Carla, que é da comunhão da minha filha Carla com o meu genro Eduardo, né? O Dudu, conhecido, né? Então são os amores das nossas vidas aqui agora, né? Que nos estimula a estar aí atuante, ativo. É a coisa que eu mais adoro são meus netos. É uma coisa curiosa, né? Aconteceu no aniversário do meu filho, do Bruno, e que os amigos do mundo político viram aquele evento, aquela mobilização, e dali plantaram a famosa mosquinha azul, né? Poxa, você com esse movimento todo, com essa mobilização, deveria ingressar na vida pública. Mas dali eu era um militante comunitário, né? Atuava na comunidade, nunca tinha inspiração da política partidária, né? E aí veio, e daí iniciou o processo, culminando com a minha eleição em 1986, quando ao lado de Brizola e Darcy Ribeiro, aí eu elegi deputado estadual, me reelegi, tive 4 mandatos na Alerj. Na Alerj ocupei quase todas as funções lá. A que mais me gratificou foi como líder de Brizola, por 5 vezes. Isso aí realmente foi muito importante para mim e muitos desafios na Alerj, né? Inclusive um desafio em que quando tentaram tornar Brizola inelegível. Queriam rejeitar as contas do Brizola para torná-lo inelegível e sair do mundo político. Isso aí foi setores neoliberais que queriam calar o Brizola. E eu, como líder, conseguimos aprovar as contas do Brizola por 35-34. Né? Foi o maior enfrentamento que eu tive na Alerj. Nós fomos secretário de Estado por 2 vezes, em assuntos fundiários da terra, buscando aí esses vazios urbanos, dando à terra uma função social. Ocupamos também outras funções de relevo, como superintendente do INCRA, da reforma agrária no estado do Rio de Janeiro, por indicação do partido. E à época, convite do ministro, na época, deputado federal Miro Teixeira, acho que é importante isso, teve confiança em me encaminhar ao lado do partido. E depois vi adiante como superintendente regional do trabalho, né? Tendo o ministro Lupe como ministro do trabalho, fui convidado e orgulhosamente aceitei e desempenhei essa função no Ministério do Trabalho. E agora, né, eu estou conselheiro da Agência Reguladora de Transporte do Estado do Rio de Janeiro, a GETRANSP, né, no meu 2º mandato, né, cumprindo ali também um encargo de buscar aí o transporte de qualidade
barcas, trem, metrô e 2 rodovias pedagiadas que nós fiscalizamos e regulamos. E, aliás, recentemente, foi noticiado pela grande mídia, até no RJ2 e em outras mídias, né, a maior multa que foi aplicada contra uma concessionária de transporte no estado do Rio de Janeiro pela agência reguladora foi da minha autoria. Eu fui relator, fui sorteado relator, relatei e aplicamos uma multa de quase 10 milhões de reais ao metrô Rio, porque não cumpriu o cronograma de investimentos, prejudicando sobremaneira o serviço adequado de transporte nesse modal que era a questão metroviária, né? E isso foi uma das ações que nós recentemente fizemos, cumprindo ali com nossas atribuições e competências. Dentro da Alerj, né, nós buscamos atuar sempre honrando o mandato popular, né? Porque o político, quando ele é eleito e assume o mandato, ele tem 2 caminhos. Ou ele se mantém fiel àquele eleitor que votou em você, que elegeu, ou passa por outro lado. Trai a confiança do povo e vai praticar ações não republicanas. Então acho que um dos legados, não é a favor que eu deixo, que eu cultuei ao longo dos meus mandatos e da minha vida pública, é meu nome limpo, é a probidade, a retidão, né? Ou seja, dentro de um mundo hoje em que a sociedade está aí diante desses escândalos todos de corrupção, eu quero dizer que na minha vida pública eu nunca respondi nenhum processo, nenhuma ação, meu nome é limpo. Tanto é que em determinada campanha aqui na minha cidade eu lancei lá, Carlos Correia, né? Voto limpo, nome limpo, voto limpo, né? Não é favor nenhum. Eu acho que todos que exercem o mandato têm que honrar o povo e praticar ações republicanas, de retidão, de probidade. Que ali é o dinheiro do povo que está sendo ou mal fiscalizado ou mal empregado. Então, diante disso, nós tivemos um confronto muito grande na Alerj, na área de transporte, né? Porque eu combatia a máfia do transporte, eu era talvez, os principais opositores à FETransport, na época, que tinha um controle dentro do parlamento, e eu, na defesa do usuário, na defesa da população, no modo geral, eu me opunha a esse segmento. Então, evidentemente, eu era persona não grata às empresas de ônibus. Ao contrário, elas buscavam aí, de todos os modos e maneiras, esvaziar a minha atuação para evitar que eu desempenhasse um outro mandato. Mas fui vencedor, porque o tempo, né, apesar de não estar mais na Alerj no momento, mas o tempo viu que eu tinha razão, né, à medida que eu não compactuei com os esquemas que surgiram dentro do parlamento e nós tivemos aí uma conduta sempre voltada para o interesse público e o bem comum. Então, dentro do parlamento, eu tive esse enfrentamento, né, com esse segmento e apresentei muitas leis. Mas a lei da gratuidade do idoso é uma... Eu sou um dos autores da lei da gratuidade do idoso. Eu consegui aprovar uma emenda na Constituinte do Estado, na Constituição Estadual, de inserir ali a gratuidade para o idoso. Dos estudantes, da mesma maneira, quando eu apresentei uma emenda dizendo que a fonte de custeio para pagar essa gratuidade teria que vir da comercialização do Vale Transporte, né? Isso aí foi uma coisa nova que surgiu, em que, lamentavelmente, os segmentos que apoiavam as empresas de ônibus levaram para as empresas essa exploração do Vale Transporte, trazendo lucro violento às empresas de ônibus. E eu me opus a isso e consegui colocar lá uma emenda dentro desse projeto.
dentro desse enfrentamento, eu tenho várias leis na área do transporte. Por exemplo, uma delas que é a prevenção de risco, vamos imaginar, trazer segurança para o usuário, numa passagem de nível da via férrea, por exemplo, um ônibus, antes de atravessar essa passagem de nível, tem que soltar alguém, ou o cobrador, ou alguém lá do ônibus, um fiscal, para ver se não vem trem, para que o ônibus ultrapasse essa via férrea, independentemente de que haja sinalização. É uma das leis minha, tornando obrigatória essa parada do ônibus antes de atravessar a via férrea. Isso na área de transporte. Eu tenho leis na área de meio ambiente, né, como proibindo o clorofluorocarbono, que destrói a camada de ozônio, né? Nós apresentamos uma lei pioneira, lei da prevenção da AIDS, né? Olha bem, em 1988 eu sou autor de uma lei em que a AIDS é uma doença incurável, né? E continua incurável. Desde 88 ainda não se tem a cura lamentável da AIDS. Então eu fiz uma lei, porque a AIDS você se combate como? Na prevenção, para prevenir, para incluir. A lei diz o seguinte: incluir no currículo de ciências físicas e biológicas informações científicas sobre a AIDS. Por quê? Para prevenir, né? Que a prevenção é o melhor remédio para a AIDS. Então foi uma das leis pioneiras, acho que no mundo, salvo engano, né? Salvo engano. E uma outra foi estender como moléstia incurável para fins de aposentadoria do servidor público estadual. Ou seja, dentro do rol de doenças, a AIDS não estava relacionada como aquela moléstia incurável deveria levar à aposentadoria com proventos integrais para o servidor estadual. Agora, eu desponto como, acho que o ponto alto da nossa atuação, eu vejo que foi da Constituinte Estadual, que esse ano vai completar 30 anos, né? Eu fui Constituinte Estadual em 1989, em que construímos uma Carta Estadual, uma Constituição do Estado, uma das mais avançadas, que serviu de referência para muitos estados hoje. E continua muito viva essa Constituinte, ela foi feita com a participação da sociedade civil. Isso é que é a novidade. O Fórum Popular da Sociedade Civil, lá na Alerj, transformado em Constituinte, deu elementos e condições de acompanhamento para a construção e a elaboração dessa carta. E nessa elaboração dessa carta, eu tive o prazer de ser autor de alguns capítulos inteiros da Constituição. Por exemplo, o capítulo da política pesqueira, que normatiza esse segmento no estado do Rio de Janeiro. Nós temos aí quilômetros e quilômetros de costa e toda uma história da pesca. O capítulo da política econômica e do meio ambiente, buscando ali a criação do Fundo Comercial e Industrial, né, no sentido de dar estímulo ao desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro. Então tem ali regras nesse capítulo, né? O capítulo de serviços públicos, você vê na Constituição do Estado, está lá, capítulo de serviço público. Só que esse capítulo, ele se refere ao transporte, né? O lobby dos empresários de ônibus, eles, quando da feitura da Constituição do Estado, eles tiraram o capítulo de transporte, suprimiram. E eu, através de uma emenda de plenário, uma emenda 1744A, eu reintroduzi na Constituição do Estado o transporte, através do nome Serviços Públicos, né? Então hoje é um dos momentos importantes da Constituição, foi uma das emendas últimas a serem aprovadas na Constituinte do Estado do Rio de Janeiro, né? Então eu vejo que a Constituinte, em que eu tive a honra de ser deputado nota 10 na Constituinte, por esse fórum, que fiscalizava, que acompanhava a atuação parlamentar, de não ter faltado a uma reunião, a uma sessão, né?
e de ter produzido ali dezenas de emendas, além desses capítulos que eu mencionei para vocês, né? Então eu acho que essa história na Alerj, sou autor de quase 70 leis, né? Como disse, abrangindo várias áreas, né? Contra o racismo, né? Contra a intolerância, leis, como disse, de defesa do meio ambiente, desenvolvimento econômico, leis de segurança, proporcionar segurança. Por exemplo, uma lei que proíbe o ingresso em locais públicos de pessoas portando armas de fogo. É uma lei importante, uma lei importante. Porque imagine dentro de uma boate, imagine dentro de um estádio de futebol, imagine dentro de um salão de festas pública, numa reunião pública, ter pessoas portando arma de fogo. E, aliás, é um tema que está muito em vigor agora, que eles querem agora dar arma para todo mundo, né? Com certeza irá alimentar e fazer crescer mais a violência. A minha lei é no sentido contrário, proibir o ingresso dessas pessoas armadas dentro de locais públicos, no sentido de que o local tenha lá um lugar para cautelar essas armas e assim evitar tragédias como ocorreram antes dessa lei. Então são leis importantes que nós apresentamos e eu cito algumas, essas e dentre outras estão lá, é só entrar na Alerj lá, Carlos Correia, e vão ver as leis que eu sou autor. Eu me referi às leis que eu sou autor. Acho que é importante ressaltar que dentro dessas leis, das emendas, eu apresentei mais de 1000 projetos e emendas ao longo dos meus 4 mandatos como deputado estadual. Importante dizer que dezenas dessas iniciativas contemplavam os servidores públicos, né? O segmento da saúde, da educação, da segurança pública, ou seja, os servidores de um modo geral. Era muito importante a resistência do servidor, né? Que hoje corre risco em razão da reforma da Previdência. Todos querem reforma, mas a reforma não pode recair naqueles mais pobres, as pessoas que precisam serem preservados seus direitos, né? Que construíram ao longo das suas vidas. Então não pode vir uma reforma para extirpar esses direitos. Bem, tivemos então mais uma edição do Daqui para Frente Baixada Fluminense. Agradecemos muitíssimo ao nosso convidado, Carlos Correia, a sua família, nos receberam de forma muito carinhosa, muito acolhedora. Nós lembramos que temos mais falas do Carlos, não é? É uma fala muito rica, rica em história, rica em um pensamento coerente sobre o que esperar do futuro, como trabalhar para construir um futuro melhor. E nós teremos então mais capítulos trazendo então as reflexões de Carlos Correia, também mixando aí essa fala com outros convidados em outras temáticas específicas e assim seguimos. Daqui para frente, Baixada Fluminense. Valeu, até a próxima. Vídeo documentário Daqui para Frente, Baixada Fluminense.